Está bem interessante o que está acontecendo nesse momento. Alguns setores da direita se deram conta, enfim, aquele negócio que a gente se dá conta, caiu a ficha, né? Para esses setores caiu a ficha de que se a eleição foi entre Lula e Bolsonaro, esses setores da direita não tem muito espaço dentro do governo Bolsonaro. Tem algum espaço? Tem, mas não tem muito espaço. Pois bem, se a eleição foi entre Lula e Bolsonaro, para esses setores a visão deles é que Lula vence a eleição. Então eles estão ali, o que faz, né? Bolsonaro ficando no governo daqui até lá, quer dizer, Bolsonaro ficando até a eleição, as pessoas acham, Bolsonaro não vai para o segundo turno, Bolsonaro vai derreter. Não, isso não vai acontecer. Tá? Isso não vai acontecer, tem que ter uma hecatombe, tem que ter um apagão de um mês, sei lá, alguma coisa muito ruim, né? Você vê, aqui já está acontecendo uma coisa muito ruim para determinadas pessoas, sob determinado ponto de vista, porque tem gente que não acha que o que está acontecendo é muito ruim. Quem avalia Bolsonaro ótimo e bom não acha isso. Tá? Então, essa avaliação, né, ótimo e bom de Bolsonaro, mostra que muita gente não acha que está acontecendo muito ruim. E haverá uma melhoria da economia daqui até a eleição, haverá uma melhoria da pandemia, né, a coisa das mortes, dos casos estão diminuindo agora nesse momento, e tem gente aí, alguns cientistas aí que acompanham, epidemiologistas, né, eles estão atribuindo isso à vacinação. Pois bem, esses setores da direita se deram conta, né, que se for eleição entre Lula e Bolsonaro, Lula vence. Tem setores que dizem, olha, Bolsonaro vence e a gente tem menos espaço. Então tem aí um zoom. Eu estou trazendo aqui uma informação, é bem interessante isso. Olha, vamos ver, de repente dá para fazer um impeachment de Bolsonaro, torná-lo inelegível, que tem que se procurar uma maneira de tornar Bolsonaro inelegível, a única maneira é o impeachment, né? Tornar Bolsonaro inelegível, e aí se coloca a candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco. Bom, do ponto de vista eleitoral, Rodrigo Pacheco, candidato a nod, não anima, etc., não tem problema, né? Todos ali são, como é que se diz, né? Todo mundo na planície, né? Não tem nenhum cacique, todo mundo é índio, como se diz. E aí você teria um apoio muito grande da direita, mídia, né, para o Rodrigo Pacheco, bastando ele ir para o segundo turno contra Lula. O que acontece no segundo turno? Não é nenhuma mágica, o segundo turno é uma eleição mais clara, tem dois candidatos. Né? O segundo turno não é uma nova eleição, já escrevi artigos sobre isso, mas ela torna mais clara. O que aconteceu lá na eleição de 2014? Aécio vinha muito mal no primeiro turno, o tempo inteiro, e só ultrapassou a Marina no finalzinho do primeiro turno. E aí, quando chega no segundo, o eleitorado todo vê, a mídia, quem é a disputa? É Dilma versus um outro candidato. Nunca ouvi falar no outro. Quem é? O outro Aécio. Não sou contra Dilma, vou no Aécio. Aí há uma expansão do voto de um determinado candidato no segundo turno. Candidato, muitas vezes, surpresa, menos conhecido. Quando você tem uma determinada rejeição daquele que passa em primeiro lugar, o candidato do segundo amplia. Então, essa é uma aposta desses setores da direita, né? Você torna Bolsonaro inelegível, coloca um Rodrigo Pacheco, os outros candidatos seriam Dória, Ciro, né? Ciro ainda tem algum tipo de repercussão junto à direita hoje. A direita não confia em Ciro, obviamente, né? Nem a esquerda, claro. Mas ele ainda tem algum tipo de repercussão, ele teria zero, né? E aí, Rodrigo Pacheco seria o candidato. Dória, governador de São Paulo, fica patinando. Aí, Rodrigo Pacheco, a direita toda investiria pesadamente nele, e ele indo para o segundo turno, como eu disse, tem esse fenômeno da expansão do voto, o candidato fica visível e todo mundo que diz, eu sou anti-Lula, não quero Lula, pelo menos agora tem uma outra alternativa, não é nem Lula nem Bolsonaro, vamos de Rodrigo Pacheco. Então, esse cálculo existe. Agora, é interessante como é que a política tem sua lógica, né? Tudo que eu estou falando faz sentido. Aí, faz sentido não. Tudo que eu estou falando é informação real, né? Mas ainda assim, setores da esquerda querem impeachment. Por que é isso? Porque a base da esquerda quer. Tudo isso que eu estou fazendo é pura e simples análise. A base são o quê? São militantes, né? Militantes, pessoas mais simplórias que fazem a política não com a razão, mas com o fígado,
né? Então querem tirar Bolsonaro de qualquer maneira. Querem tirar Bolsonaro de qualquer maneira. E essas pessoas vão justificar dizendo o seguinte: não, Alberto, tudo que você falou não faz o menor sentido. O Lula venceria qualquer um, inclusive o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco é anódito, nunca disputou uma eleição nacional. É claro que você vai ter todas as justificativas. O que eu estou falando é um risco real, né? Um risco real e, né, uma incerteza desconhecida, né, baseado em fatos que nós já aprendemos da política brasileira. Né? Esse militante que faz a política com o fígado, ele não está nem aí para isso, né? Não está nem aí para ponderações. O que eu trouxe aqui foram ponderações. Ele não está nem aí para ponderações, ele faz com o fígado. Bolsonaro está ruim, morreram 500 mil, tira! Ah, e a consequência disso? Não vai ter consequência nenhuma, Lula vai ganhar de qualquer maneira. Ele vê o mundo, né, como eu digo, a política, ela replica a vida real. A vida nunca dá para ter tudo. A vida humana, né, não dá para ter tudo. Eu sempre digo, não dá para. Você tem que fazer escolhas. A política é assim. As pessoas acham que dá para ter tudo. Dá para tirar Bolsonaro, dá para fazer um impeachment, dá para tornar ele inelegível, dá para fazer o Lula vencer, dá para aprovar até reforma, dá para ter tudo. É um paraíso, né? Não é assim. A política não é assim. Como a vida não é. Diga-se de passagem. Eu sempre digo, repito, a política replica a vida. A política é fascinante porque ela replica a vida e a vida é fascinante. Né? Então, o que a gente está vendo é isso. Aí o que acontece? Essa base de militantes, movimentos sociais, MST, trabalham com o fígado. Como eu disse, são pessoas que têm um raciocínio mais simplório, né? Raciocínio com fígado, né? não com várias ponderações, tendo um certo ceticismo com relação ao que pode acontecer. E aí essas pessoas acabam, né, desprezando outros argumentos, como, por exemplo, todos aqueles que eu estou trazendo aqui agora, que são absolutamente razoáveis. E aí, vamos supor que tudo que eu falei aconteça. Tem o impeachment, vem Rodrigo Pacheco disputa e a novidade vence. Aí elas vão colocar a culpa na direita, vão dizer, foi a mídia, foi não sei o quê. Não, porra, cara, entendeu? Então é sempre assim. Por isso que eu digo, a política, ela lida com isso, lida com essa complexidade da vida, né? Então a pessoa, ela sempre vai estar certa e os outros sempre vão estar errados. E todas essas ponderações aqui ficam espremidas entre esse mundo de mocinhos e bandidos, né? Hollywoodiano, né? De filmes de Hollywood, né? Que sempre tem o lado bom e o lado ruim, o lado bom no final do filme vence. Só que na política, dependendo do ponto de vista, não é o lado bom que vence, você é o derrotado, você vai dizer foi o lado ruim que venceu. Então, eu estou trazendo aqui essas ponderações. Essa ingenuidade da base de militantes da esquerda. A elite não tem essa ingenuidade. O que eu estou vendo, está todo mundo vendo da elite política. É evidente que se isso caminhar, eu não acho que vá caminhar a coisa do impeachment, não é simples assim, até porque Bolsonaro é de briga, né? Bolsonaro vai para a briga. Se tentarem fazer, ele vai devolver. Vai ser uma brigalhada tremenda. E outra coisa, ninguém articula o impeachment escondido, isso não existe. Né? O que eu estou falando aqui já é resultado de informação, tanto não é escondido que é real o que eu estou falando aqui. Se isso avança, Mourão vai ser envolvido e todo mundo vai ficar sabendo. Não dá para ser envolvido secretamente em ações públicas, isso não existe. Tá? Então, o que acontece? Mesmo essas lideranças, a elite da esquerda, que é a elite política, não faz política com fígado, né? Diferentemente dos militantes, mas essa elite tem que representar os militantes, por isso que nesse momento essa elite política de esquerda apoia o impeachment, mas se ela perceber que o impeachment ocorrerá em prejuízo de um cálculo eleitoral, porque o impeachment só entraria em cálculo eleitoral. Tudo que eu estou falando aqui, o impeachment não tem nada a ver com morte, com vacinação, nada a ver. É tudo disputa de poder. Tá? Quem se preocupa com o impeachment como elemento para combater morte, etc., de novo, é o militante. A elite política não está olhando isso, ela está olhando conquista de poder. A política vive de conquista de poder. O político que não tem o poder perece, acaba, morre. Né? Então o político está mirando o poder. Então, se essa elite política de esquerda percebe, não, ela já sabe que é isso, mas se ela vê isso avançar, ela pode até refugar disso, dizer, olha, peraí,
Nessa aventura eu não entro. E vai explicar para os militantes, dizer, olha, o que eles estão querendo fazer é passar a perna na possibilidade de vitória da esquerda em 2022. Eu já vi gente dizendo, bom, mas tá bom, você não faz o impeachment de Bolsonaro, vão continuar as mortes. E quem garante que daqui a 4 anos, daqui a 2, 3 anos, com outro presidente não venha uma nova pandemia e o presidente seja tão negligente quanto esse? Se bem que tão negligente talvez não haja, mas um presidente que diga, não, eu quero a economia, não tome todas as medidas, vai dar uma maquiada no uso da ciência. Ninguém sabe, né? Mas o militante não quer saber disso. O militante, ele só pensa no curto prazo, super, hiper curto prazo. Ele não está pensando que a política não para, a política é eterna. Enquanto existir ser humano, vai ter disputa pelo poder. É isso, inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos.